Hoje de manhã eu já falei sobre isso, pensando sobre algo que você provavelmente já ouviu várias vezes, alguma coisa parecida, né? Sobre ser servo. O que é ser servo? Quando a gente fala sobre servir, algumas coisas certamente vêm à sua mente. Eu queria ouvir o que vem à sua mente quando eu falo de servir a Deus. Que verbos, que palavras vêm à sua mente? O que traz à sua lembrança? Abençoar, ajudar o próximo, divulgar a palavra de Deus. O que mais? Servir. O quê? Banheiro, limpar banheiro. Até isso, né? Isso, é verdade, é verdade. O que mais? Banheiro. O que mais? Obediência. São muitas coisas, né? A palavra servo, ela tem tudo a ver com a palavra escravo. A gente faz essa comparação porque essa é a ideia mesmo, nós sermos escravos do Senhor, mas quando a gente pensa em escravidão, a gente pensa na nossa escravidão aqui, né? Como foi terrível a nossa escravidão, como os escravos eram pessoas completamente desprezíveis, né? Infelizmente. Mas não foi assim no mundo inteiro a escravidão, ainda que a escravidão nunca é bom. No caso do Senhor, nós estamos debaixo de uma servidão que é muito boa. Mas eu não estou aqui para falar disso hoje. Eu quero olhar para a vida de Moisés. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. E lá no capítulo 4 de Êxodo. E a gente vai olhar porque quando Deus o chamou para ser servo, ele precisou fazer algumas escolhas muito difíceis. Ele precisou tomar algumas decisões e fazer algumas entregas que são difíceis para mim e para você hoje também. E eu queria olhar para essas entregas que Moisés fez e ajudá-lo a perceber quais são as entregas que você precisa fazer hoje. E a minha oração é que Deus fale contigo e que hoje você saia daqui, sim, com algumas decisões de entrega nas mãos do Senhor. Fica com a Bíblia aberta, a gente não vai ler agora, a gente vai ler alguns textos, mas fica com a Bíblia aberta aí para a gente poder caminhar. Então, quais são as entregas? Eu quero começar já com a primeira entrega que a gente percebe ali em todo o capítulo 3 e 4. Não vou ler todo ele agora, mas você conhece muito bem essa história e pode dar uma olhadinha agora aí, só para você se situar. Mas a primeira coisa que havia no coração de Moisés e que ele precisou entregar foram os medos que ele tinha. Nesses 2 capítulos, quando Deus aparece a Moisés e o desafia a servi-lo, ele faz uma coisa que, de certa forma, é ruim, mas precisava fazer aquilo com Moisés para ele conseguir enxergar a missão. Ele dá uma visão da terra prometida, ele fala sobre a terra prometida. Ele fala, olha, eu vou te dar uma terra. A terra que foi prometida aos seus pais. Eu vou te dar essa terra. Só que tem uma coisa. Sempre tem, né? Para você chegar nessa terra, Moisés, você precisa passar pelo Egito. Moisés, vocês sabem, ele já tinha passado pelo Egito. Ele tinha nascido do Egito. E ele nasceu em um momento muito tenso da história do povo de Deus e na história do Egito. Um momento em que os meninos foram condenados à morte. Todos os meninos recém-nascidos eram entregues à polícia, às autoridades egípcias e eram afogados no rio. Mas Moisés foi liberto disso, ele foi livre. E ele acabou crescendo na corte do faraó, o rei, o imperador, o Deus do Egito. E ele conhecia muito bem o Egito. Ele sabia quem era faraó. Ele sabia o que as pessoas pensavam de faraó.
E realmente os egípcios consideravam Faraó Deus. Talvez o maior deles. E agora Deus chega para Moisés e fala, olha, você quer ir para a terra prometida, né? Eu quero. Você precisa passar pelo Egito. Isso desperta no coração de Moisés vários medos. Talvez passe na cabeça dele algo assim, será que agora vai ser a minha hora de morrer? Porque lembra por que ele fugiu? Ele fugiu porque queriam matá-lo. Se ele ficasse, provavelmente ele morreria. Então ele fugiu para viver. E agora ele tem que voltar. E a primeira pergunta é, será que vão me matar? Será que o faraó não vai me pegar pelo pescoço e torcer o meu pescoço? Aí ele começa a pensar no povo de Deus que está lá. Talvez milhões de pessoas que estão ali são escravas do Egito. E Deus fala, olha, você vai lá e você vai liderar esse povo durante a saída e depois durante todo o caminho para a Terra Prometida. E a pergunta vem, será que eles vão se submeter à minha liderança? Será que eles vão me aceitar como líder? Eu lembro quando eu cheguei aqui, esse era um medo terrível no meu coração. Será que esse povo que estava sendo tão bem cuidado anteriormente, o pastor Zé Carlos era um pastor muito chegado das pessoas. E a sua esposa não tinha filhos, então tinha mais tempo, ela trabalhava também na igreja, então tudo isso gerava no meu coração assim, será que não vão ficar comparando? E ficavam, claro que ficavam, é natural isso. Mas a pergunta era, será que vai dar certo isso? Moisés também passou por isso. A pergunta que veio também no meu coração, e isso não veio só nessa vez, mas qualquer coisa nova que vai começar, eu me pergunto assim, será que eu vou ser capaz? Ele estava cheio de medos. Agora, esses medos, sabe o que eles fazem com a gente? Sabe o que eles fizeram com Moisés? Sabe o que ele pode fazer com você? Pode paralisar você. Deixar você imóvel. Quando a gente está com medo, a gente fica paralisado. Eu não sei, eu não lembro de ter passado por algum medo assim, tão presente, sei lá, uma cobra, alguma coisa, mas a gente já viu, eu já vi em filmes, né, ou gente contando, que a pessoa fica com tanto medo que ela trava. Já ouviram falar disso? Eu já vi isso em palco, né? Pessoas que vão fazer alguma coisa, falar alguma coisa, chega aqui e trava, né? Porque o medo realmente faz isso, o medo paralisa. E sabe, quando Satanás usa o medo como uma arma para quebrar ou para atrapalhar a missão de Deus, ele quer exatamente isso. Ele quer que os exércitos de Deus, vocês aqui ou nós aqui, ele quer que esse exército fique paralisado. Porque aí ele pode agir livremente. Lembra o que Golias fez? Quando Golias chegou lá, diante do exército de Deus, gritou lá, né? Talvez, se ele não gritasse tanto, se ele não falasse tanto dele ali, né? Talvez nem fosse tanto, mas ele chegando, né? Quero ver quem vai me matar! Quero ver! Hoje eu estava conversando com uma irmã que é síndica, ela contando um pouquinho da história dela, falando que tem um cara que mora no prédio dela, e que o cara parece um Opala de pé, de porta aberta, assim, enorme, cara, gigantão, né? E ele está fazendo uma coisa errada lá dentro do condomínio, e ela começou a se colocar contra ele, porque tinha algumas pessoas que estavam também contrárias. Só que aí, sabe o que acontece? Síndico acontece muito disso. As pessoas se levantam, falam para o síndico. Quando o síndico vai, as pessoas, né? Chegou na assembleia, não tinha ninguém com ela. Porque as pessoas têm medo e ficam paralisadas. Eu vi uma historinha hoje, agora de tarde, interessante, que é uma fábula, né? Havia um camundongo, um ratinho,
que vivia com medo de um gato. E ele conheceu um mágico. E o mágico ficou solidário com o ratinho, tão simpático o ratinho, né? Falou assim, poxa, eu vou fazer alguma coisa por esse ratinho. E transformou ele num gato. Quando ele transformou em gato, falou, opa, agora eu resolvi o problema dele. Não, ele começou a ficar com medo de um cachorro que tinha na casa. E aí o mágico falou, puxa, coitadinho desse gato. Vou transformar ele, então, numa pantera. E transformou numa pantera. E pá, agora está resolvido. Não, estava com medo dos caçadores. Aí o mágico ficou bravo e falou assim, quer saber de uma coisa? Transformou ele num camundonguinho de novo. Ele falou assim, você chegou a ser uma pantera, mas a sua coragem continua a ser de um camundongo. Queridos, às vezes a gente é assim. Às vezes a gente está na vida, a gente serve a um Deus tão grande, a um Deus que pode tudo, mas a nossa coragem, a nossa ousadia ainda continua sendo daquele que não tinha Deus nenhum, aquele que não servia a Deus nenhum, aquele que não tinha nada a ver com esse Deus que é o Deus de tudo. A gente continua com os mesmos medos. Para a gente poder servir a Deus com efetividade, com produtividade, com eficiência, a gente tem que entregar os nossos medos, como fez Moisés. Quais são os medos que você precisa entregar? Você tem medo do quê? Talvez medo de assumir um novo compromisso? Puxa vida, o pastor está falando lá de eu ir no retiro, minha vida tem jeito, mas vai saber o que é esse retiro aí. Vai saber o que acontece. Eu não quero ir não. Está com medo. O pastor falou, ou saiu ali que está precisando de gente para servir no Ministério Infantil, ou na secretaria, e de fato está, tanto a secretaria quanto o Ministério Infantil, ou os homens agora, o Ministério de Homens está começando, e aí de repente você fala assim, não, olha, eu já tenho isso, já tenho aquilo, já tenho isso, tenho aquilo outro, assumir um negócio novo para mim, não quero. A gente tem medos de assumir coisas, a gente tem medo de ser líder de algo, mesmo quando Deus chama, porque a gente tem medo da crítica. Vai que eu não consigo. Ou vai que eu começo a fazer e alguém começa a falar, alguém começa a reclamar, eu não vou suportar isso, eu vou falhar, e esse medo de falhar faz com que você fique paralisado. Você não assume. Você não dá passos na direção de fazer aquilo que é vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus. Você sabe. Você sente Deus te chamando, te empurrando para alguma coisa, talvez na sua própria casa, talvez na sua vizinhança, ou talvez aqui na igreja. Você sente Deus te chamando para um compromisso mais sério com a igreja, com Ele, mas você tem medo, e o medo te paralisa. De que maneira o inimigo tem usado essa ferramenta do medo para te imobilizar? A segunda coisa eu quero ler, abre aí o capítulo 4, versículo 17. Está aberto aí já, né? Diz assim a palavra de Deus. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Agora pula para o 20. Então Moisés fez com que a sua mulher e seus filhos montassem em um jumento e começou com eles a sua viagem de volta para o Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus havia mandado que ele levasse. Sabe qual que é a segunda entrega que a gente precisa fazer? A segunda entrega é aquilo que nós temos em nossas mãos. Os nossos dons, nossos talentos, aquilo que Deus nos deu, ou seja na nossa infância, seja durante a nossa vida que a gente aprendeu, mesmo aquilo que Deus nos deu quando a gente se converteu e fomos batizados com o Espírito Santo, os dons espirituais que Deus nos deu, e Deus deu para você. Se você entregou tua vida para Jesus, Deus deu um dom para você. De repente, tudo isso é o que nós precisamos entregar. O que aconteceu com Moisés? Moisés, vocês sabem, era um pastor nesse momento. Quando ele fugiu do Egito, ele se tornou um pastor de ovelhas lá, entre os midianitas, Jetro, e aí ele se tornou seu sogro e tudo mais. Mas ele, como pastor de ovelhas, desenvolveu algumas capacidades de cuidar,
de saber a hora certa de levar para comer, saber a hora certa de levar para beber. E em muitas situações ele usava o quê? A sua vara. E agora, aquilo que era um instrumento de trabalho, o ganha-pão de Moisés, aquilo que era símbolo de tudo que ele sabia fazer, Deus está falando assim, entrega para mim, porque eu quero usar isso. Assim acontece com a gente. Deus colocou tantos talentos, por exemplo, nessa viagem para o Rio de Janeiro, eu vi tantos talentos ali, os jovens têm alguns talentos muito especiais. Né? Não, é verdade, é verdade. Alguns talentos para o humor, né? E a gente chegava a doer aqui, assim, a boca de tanto que a gente ria na viagem, né? Alguns têm talento para cuidar uns dos outros, se preocupar. Alguns lá na casa, a gente ficou hospedado numa casa, se preocupava, né? Estava sempre um passo na frente dos demais, no cuidado, no ajudar a senhora e a sua filha que estavam nos recebendo. Os talentos estão aí. Deus deu alguns, você desenvolveu alguns. E agora, sabe o que Deus está falando? Que isso que você usa hoje para o seu ganha-pão, vocês têm talentos que vocês usam para ganhar dinheiro. Vocês têm talentos que você usa para ganhar, conquistar aquilo que você tem feito. Deus está falando assim, eu quero usar isso, porque de fato isso não é seu. Isso é meu. Queridos, nessa hora que a gente coloca à disposição dele, aquilo que parecia ser nosso, sabe o que acontece? Nessa hora, os nossos dons, nossos talentos se transformam em instrumentos de Deus para realizar sinais e maravilhas. Algo que parecia que não tinha valor nenhum, como um cajado. O que um cajado pode fazer? No máximo, ele podia dar uma pancadinha no cucuruto lá do faraó, e possivelmente ia morrer se fizesse isso. Mas agora o cajado se transforma em cobra. Agora o cajado é colocado no rio e o rio vira sangue. Queridos, o cajado se torna um instrumento de Deus para se fazer sinais e maravilhas. E quando isso acontece, a gente entende que esse talento, esses dons, isso que nós achávamos que era nosso e que nós tínhamos como nosso, na verdade nunca foi nosso. Sempre foi de Deus. Era o toque de Deus em nós. Quais são esses dons e talentos que você tem? Quais deles estão enterrados? Você não está usando. Você sabe? Você é bom nisso, é bom naquilo, sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, mas não está fazendo. Você está enterrando o seu dom. Você já descobriu que essa vara é de Deus, mas de vez em quando você ainda pensa que ela é sua, e você usa só para você. Queridos, quando a gente deixa Deus usar isso, as coisas se multiplicam. Porque Deus faz o que a gente precisava fazer e ainda faz o a mais. Terceira coisa que a gente precisa entregar, e Moisés fez isso, está lá no versículo 18. Queria ler com vocês mais uma vez. Capítulo 4, versículo 18. Diz assim: Então Moisés voltou para a casa de Jetro, seu sogro, e disse: Deixe que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Eu quero ver se eles ainda vivem. Vai em paz, respondeu Jetro. Pula para o 24. Durante a viagem para o Egito, no lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Olha isso. Estão prestando atenção? Se encontrou com Moisés, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Versículo 25. Aí Zípora, mulher de Moisés, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse: Você é um marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão. E assim o Senhor
deixou Moisés viver. O que tem a ver esse acontecimento aqui estranho, esquisito, com tudo isso que a gente está falando? A terceira entrega que qualquer servo precisa fazer é a entrega da sua família. Sabe qual que era o problema que Moisés tinha? Ele tinha um sério problema em casa. Ainda que a sua esposa fosse temente a Deus, ela não aceitava a prática da fé como Moisés fazia. E aquela aliança que tinha sido feita com Deus lá em Abraão tinha um sinal. E o sinal era a circuncisão. O que era a circuncisão? Ao 8º dia, todos os meninos passavam por uma cirurgia. Era feito como uma cirurgia de fimose nos dias de hoje. Aquela carninha, que alguns não sabem, mas talvez já estudaram isso nos cadernos de biologia, o chamado prepúcio, que tem na ponta do órgão sexual masculino, era cortado. E isso era a circuncisão. Era algo tão importante, que era a única atividade que era permitida ser feita, inclusive no sábado. No sábado você não podia fazer nada, mas o meu filho nasceu 1 semana e 1 dia antes, né? É o 8º dia e caiu no sábado. Tudo bem, fazer isso no sábado pode fazer, porque era algo muito importante. Agora, se era importante fazer, o não fazer também era algo muito importante. Sabe o que queria dizer? Se você, como Zípora, não tivesse feito nos seus filhos a circuncisão, era o mesmo que dizer assim: eu não concordo com a sua fé. Agora você imagina Moisés, vivendo ali, sendo desafiado por Deus a ser líder numa epopeia gigantesca, levar milhões de pessoas de um lugar para o outro, sair de uma escravidão, ir para uma terra, conquistar uma terra. Era uma coisa tremenda, até para os nossos dias, eu diria. Já pensou ele liderar todo mundo com a esposa não entendendo ou não estando junto de fato com ele? Seria impossível. Então Moisés precisava entregar também a sua família. Zípora não era uma líder, uma pastora. Ela era uma dona de casa, ela vivia para os filhos. Moisés vivia para o seu povo. Eram pessoas completamente diferentes, de povos diferentes, de formação diferente, formação religiosa diferente. Como é muitos de vocês. Os que são casados aqui sabem como é difícil, em algumas situações, a vida a dois. Por quê? Porque nós somos completamente diferentes. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Um quer azul, outro quer amarelo. Vamos sair para jantar, um quer ir na pizza, outro quer ir no cachorro-quente. Aí vai. Não é verdade isso? Ou vocês combinam em tudo? Não, a maior parte, acho que aquele negócio dos opostos se atraem é verdade, né? Porque realmente muitas coisas são completamente diferentes. Agora, como que a gente faz? Como que Moisés poderia se apresentar para a obra de Deus se ele não tivesse junto com a sua família e a sua família identificada com a fé que ele professava? Como que ele poderia se apresentar como líder, né? Olha aqui, ó, eu quero me tornar líder de vocês. Aquela ali é minha esposa, mas ela não está muito comigo, tá? Mas me escutem aqui. Imagina, não tinha como. Então, ele teve que entregar a sua família nas mãos de Deus. E Deus faz alguma coisa. Naquele dia, naquele momento ali, uma coisa esquisita acontece. Moisés aparentemente fica doente, é acometido de algum mal, alguma enfermidade, e Deus usou aquilo para que a sua esposa entendesse e praticasse, e dissesse assim: olha, eu estou contigo.
E ela foi lá, então, circuncidou o menino, colocou aos pés de Moisés. Aquela crise que Deus gerou, para quê? Para cada um entender os seus papéis na família, mas seguirem juntos na fé. Às vezes a gente não serve a Deus porque a gente tem medo de entregar os nossos queridos. A gente tem medo do que Deus pode fazer. E aí a gente tenta nós mesmos resolver. A gente faz isso, faz aquilo, e às vezes só estraga mais. A gente precisa entender que é Deus que manda. Eu lembro quando eu saí da PIB e Deus estava preparando o caminho para cá, poderia acontecer alguma coisa difícil, um momento difícil. Eu lembro que eu falei assim, eu não posso tomar essa decisão sozinho. Eu preciso ter todo mundo junto. E então eu desafiei a família toda a orar. E a gente começou a orar, e a gente orou, fizemos um jejum, e foi tão gostoso Deus, aos poucos, ir ministrando na vida da Ali, na vida do Isaac, na vida da Yasmin, e eles virem falando e compartilhando o que Deus estava falando, através da palavra, através de sonho. Aquilo que Deus queria fazer comigo, Ele queria fazer com toda a família. A gente tinha que estar junto. Querido, hoje, Deus quer que você entregue a sua família também. Deus quer que você entregue e deixe nas mãos dEle. E confie que Ele, Deus, vai ter as soluções para essas diferenças. Agora pense que gostoso vai ser quando você tiver com toda a família, servindo junto com a família. Você está disposto a entregar a sua família ao Senhor? Quarto, são os bens. Isso é tão difícil, né? Essa semana ainda aconteceu um negócio comigo. No dia que a gente estava para sair de viagem, o Alan estava com uma dificuldade, porque ele trabalhava até tarde. E aí eu pensei, veio na minha cabeça uma ideia, ao mesmo tempo que veio, eu segurei a ideia, né? Eu tô com não estou com ela aí hoje. Eu estou com uma motinha novinha, né? E aí veio a minha ideia de eu deixar a moto com o Rony, e o Rony ir trabalhar com a moto, depois passar a pegar o Alan e voltar, né? De moto era mais rápido. E aí, do mesmo jeito que veio a ideia, segurou. Por quê? Porque eu tenho os apegos aos meus bens. Mas no final ele acabou não usando, né? Deu tudo certo. Mas eu consegui oferecer ainda. Na verdade, eu falei para a Ju, né? Vocês estão falando que não aí, né? Não, eu ofereci para a Ju, e a Ju falou de... você que não ia com ele, né? Tá bom. Mas foi muito difícil. E é difícil mesmo a gente entregar. Mas Moisés, para fazer a vontade de Deus, a gente não pensa nisso. Mas quantos anos Moisés ficou ali trabalhando com Jetro? Alguém lembra? Ele ficou 40 anos no Egito. Nasceu e viveu até os 40 anos. Aí ele fugiu. Com quantos anos ele voltou para liderar o povo? Alguém lembra? Você não vale. 80 anos. Então ele ficou 40 anos. Alguém aqui já trabalhou 40 anos em alguma empresa? Uma empresa só? Ninguém, ó. Moisés trabalhou 40 anos na mesma empresa. E, conforme o costume daquela época, ele teria direito a uma herança, uma parte de tudo que ele fez ali, de tudo que ele produziu, de tudo que ele ajudou o seu sogro a produzir. Agora, na hora que ele chega para Jetro e fala, Jetro, estou indo embora. Ele, querido, que pena, né? Vai então, pode ir. Vai tranquilo, mas você não leva nada. Ele precisou abrir mão. Para ele servir a Deus, ele precisou entregar os bens. Tudo, gente. Ele saiu com uma mão na frente e outra atrás. Você faria isso? Será que você está trabalhando na empresa há 30 anos e não é pela CLT, é um acordo, um contrato que você tem?
eu estou inventando aqui, não sei nem se existe isso, mas... E aí, lá está escrito no contrato, se você sair para ir fazer alguma coisa que Deus quer fazer, você sai sem direito nenhum. Você está 40 anos trabalhando, você tem direito a uma indenização de R$500 mil. E aí Deus fala, eu quero que você vá lá para a África, me servir. E aí você fala, puxa, mas se eu sair agora, não, Deus, então espera um pouquinho, deixa eu ser mandado embora. Né? Moisés tomou uma decisão, falou assim, o que importa não é o que eu tenho, mas quem eu sou, e eu sou servo de Deus. Queridos, tudo ficou lá. E ele voltou para o Egito somente com os seus. A gente tem vivido isso nos nossos tempos. Muitos têm muita dificuldade de servir ao Senhor pela dificuldade de entregar seus bens a Deus. De ter que perguntar para Deus, como a gente já falou aqui tantas vezes, como assim? Perguntar para Deus se eu devo comprar uma blusa nova. Pô, eu trabalhei, ganhei o dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Como assim eu tenho que perguntar para Deus? Eu tenho que perguntar para Deus se eu invisto meu dinheiro aqui ou ali. Eu tenho que perguntar para Deus se eu troco de carro ou não troco. Que história é essa? Eu não entendo assim. O dinheiro é meu. Isso é uma tremenda dificuldade. A dificuldade de entregar dízimos e ofertas. Tem tantos irmãos. Eu quero dizer bem claramente que eu não sei. Eu só sei o relatório, né, de números. Mas eu, por princípio, não sei quem dá e quem não dá. Quem é dizimista fiel e quem não é, que são dos membros da igreja. Mas, de vez em quando, na nossa transparência, o Marcel apresenta o relatório. E eu não lembro o número, mas acho que a última vez eram uns 30, né? Por volta aí. 30 a 40 pessoas que são dizimistas fiéis na igreja. No meio de 200, 250. É muito pouco. Por quê? A entrega dos bens é algo tão difícil. Tão difícil. E a gente tem tantas desculpas. Queridos, a gente sempre passa por épocas ruins ou épocas boas. É uma constante na nossa vida. Não é verdade? Você já passou por épocas que você estava bem, outras épocas que você estava mal. Agora, sabe qual que é o problema? No momento que a gente está passando, dificilmente a gente percebe. Nem a ruim e nem a boa. Ao contrário, nem a ruim e nem a boa. A gente não percebe, a gente percebe depois que passou. A gente passa, está numa dificuldade, a gente fala, nossa, aquela eu estava bem ali atrás. Né? Ou agora a gente está mais ou menos, pô, eu estava mal pra caramba. Né? Depois que passou a gente percebe, mas no momento a gente não percebe. Só que a gente usa essas situações como desculpa. E eu já cansei de falar aqui que entregar os bens, ser fiel nos dízimos, nas ofertas para missionário, na ajuda aqui. Hoje uma irmã trouxe aqui o quilo do amor. Foi uma pessoa que trouxe. Isso não tem a ver com a conta bancária. Não tem a ver com a situação que você está vivendo. Se está bem, se está desempregado, não tem a ver com isso. Tem a ver com o teu compromisso com Deus. Se você um dia entregou os teus bens para Deus, falou, Deus, eu sei, eu entendo que isso não é meu, como Moisés fez. Quando você faz isso, você vai ajudar de um jeito ou de outro. Talvez vai ajudar com menos, porque você não pode ajudar com mais, mas vai. Já cansei de falar aqui também de uma garotinha que ajudou o Cris, na época que ele estava no grupo M. Se eu não me engano, ela dava R$2 ou R$3 todo mês, né? É isso, né? E todo mês ela vinha e tinha lá o envelope, acho que o envelope era mais caro que a oferta, né? Mas isso não importa. Por quê? Era o coração dela que estava ali dentro. Ela estava sendo fiel. E não precisava alguém cobrar. Alguns tinham se comprometido, de vez em quando a gente precisava dar uma ligada. Ó, você se comprometeu e tal. Essa garotinha, ninguém precisava ligar. Todo mês estava ali os R$2. Ah, mas isso nem faz diferença.
Faz. Faz. Pode acreditar que faz. Quando você ajuda alguém, lá mesmo, agora nesse dia que a gente foi lá, a gente ficou numa casa boa, mas as pessoas que estavam servindo a gente eram tão simples. A gente comeu comida simples, não comemos banquetes, mas parecia banquete, não é verdade? Porque tinha carinho, tinha vontade, tinha entrega no meio ali. É isso que Deus quer da gente. Você tem consagrado a Deus os seus bens? Você já fez isso? Será que Ele é o dono da sua casa? Quando veio o grupo M, será que você foi um dos que falou assim, não, a minha casa está à disposição, quantos quiserem entrar lá, está tudo certo. No dia que a gente estava lá em Vitória, nós estávamos em 11. Não, na casa dela em 9, né? O Marte e a Suzy ficaram na casa do pastor. A gente estava em 9. E aí, alguém ligou para ela e falou assim, olha, o pessoal do grupo M, porque os dois fizeram o M, então tinha uma boa turma do grupo M lá. O pessoal do grupo M está chegando, dá para ir aí? Ela falou, vem, quantos são? 14. A gente já estava em 9, chegou mais 14. E ela foi lá, fez uma comidinha simples, mas deliciosa, e todo mundo comeu, e todo mundo se divertiu, e todo mundo brincou. E eu lembro que no final daquela noite, o grupo M cantou, né? Parte do grupo. E aí ela olhou para mim e falou assim, ó, tá aí, ó, a recompensa. Né? Foi tão gostoso aquele momento de comunhão, de música boa, né? A gente chorou junto com eles ali. O Alan nem tanto, porque ele não gosta muito. Brincadeira. Mas a gente participou daquele momento tão especial que ela não teria participado se ela não dedicasse os bens dela a Deus. Queridos, a gente perde tanto quando a gente não entrega os nossos bens a Deus. Dá a impressão que a gente perde se a gente entregar. Ai, meu bem, eu estou entregando, eu vou perder. Não, você perde se não entregar. É aí que você perde. Porque aí as janelas parece que não se abrem como se abririam. Queridos, Ele é o dono, Deus é o dono do seu negócio. Deus é o dono do seu trabalho. Deus é o dono do seu dinheiro, é dono do seu carro. Eu tenho uma tremenda dificuldade com isso, mas eu tenho decidido, já decidi, só preciso fazer mais. Então, me peçam mais o carro emprestado, podem pedir. Eu vou tomar uns... Vai. Vou dar uns nãos aí, mas uma hora eu começo a dizer sim. Né? Principalmente se tiver um bom objetivo. Né? Você é um dizimista fiel? Será que você já entendeu o porquê de Deus ter te dado o que Ele te deu? Por que Ele te deu? A última coisa que Moisés entregou, e eu vou terminar com isso, está lá no versículo 19. Quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito, volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. A última coisa que ele precisava entregar era a aparente segurança. Lembra que quando ele fugiu do Egito, ele fugiu lá para Midian, por quê? Porque aparentemente ele estava seguro. E ele se sentia seguro, afinal ele estava longe do lugar onde queriam matá-lo. Mas a verdade é que a verdadeira segurança vem do Senhor. E quando Deus pega e fala para ele assim, olha, você vai voltar para o Egito. Mas fique tranquilo que eu já cuidei de tudo. Aqueles que queriam te matar já morreram. E você agora está comigo. Fique tranquilo. Ele precisou crer que a segurança dele estaria no Senhor e não em algumas outras coisas. Queridos, essa falsa segurança, às vezes, nos impede de servir também. Porque a gente está sentadinho no nosso sofá, sentadinho na nossa vida confortável, e quando Deus pede para você sair do sofá e dar alguns passos na direção dele, ele está dizendo, querido, a segurança está em mim, não está nesse sofá.
A segurança está em mim, não está nessa vida, nessa zona de conforto. O melhor lugar do mundo, o lugar mais seguro do mundo, é o centro da vontade de Deus. Quando a gente decide andar com Deus, a gente precisa abrir mão dessa aparente segurança de ter o controle nas nossas mãos. A gente tem, não, agora não tem mais, o controle está nas mãos de Deus. Tanto no que diz respeito a recursos, a gente já falou disso, mas também no que diz respeito à sua vida e os perigos que vive. Uma questão, um exemplo disso é o nosso missionário, Miguel, né? Ele, para servir ao Senhor, ele se arrisca de uma maneira quase infantil. Eu contei aqui semana passada, retrasada, não passada, da situação que ele teve lá com o Estado Islâmico. O Estado Islâmico sequestrou 3 homens e passaram uma mensagem para ele: olha, a gente pode libertar esses 3 irmãos teus aqui, mas você precisa se entregar. E aí, muita gente ficou empolvorosa, claro, como assim? O que o Estado Islâmico faz com os cristãos? Decapita, tá certo? Decapita, corta a cabeça. E aí, o que vai ser do nosso Miguel? Naquele momento, Miguel precisou tomar uma decisão de entregar os medos, mas também a aparente segurança, porque aparentemente ele estava seguro longe daquela mesquita. Lá dentro da mesquita que ele tinha que ir, ele não tinha segurança formal nenhuma. Mas ele foi. E aí ele conta que chegou lá, viu os pessoal lá orando, tal, subiu as escadas, aí viu os 3 sequestrados, amarrados, e não tinha ninguém cuidando deles. Ah, bom, tá bom. Foi lá, desamarrou, saiu com os 3 e foi embora. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que dá a verdadeira segurança, queridos. Estar nas mãos de Deus, estar no centro da vontade de Deus, é o lugar que você tem que buscar todo dia. Esse é o lugar. Esse é o lugar que você tem que buscar todo dia. Por isso, não se apegue às suas coisas, não se apegue à sua situação. Vocês sabem que nesse momento, eu até quero falar um pouquinho daqui a pouquinho, antes de terminar o culto, sobre isso. A gente está num momento, já compartilhei semana passada, de oração. E esse momento de oração simplesmente é por causa disso. Porque eu não quero ficar achando que a minha segurança, ou a segurança da minha família, está firmada numa aparente situação confortável de estar aqui à frente de uma igreja que me ama, que nós amamos, e tudo bem. Não, a minha segurança tem que estar no Senhor. E se Ele disser algo diferente, é isso que eu vou fazer. E assim tem que ser contigo, querido. Eu queria que você fechasse teus olhos, abaixasse tua cabeça. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. A gente vai cantar uma música daqui a pouquinho. Eles vão cantar. E eu queria que você fizesse dessa música, prestasse muita atenção na letra, enquanto você está de olhos fechados, de cabeça baixa. Você fizesse dessa música a sua oração. A música vai dizer: tudo entregarei. Hoje é o dia do hino aqui, né? Tudo entregarei. Queridos, não tem outra maneira de você ser servo, de você servir a Deus, se não entregar tudo no altar de Deus. Por isso eu quero desafiar você aqui hoje. Eu falei de algumas coisas, quero relembrar agora. E eu quero que você esteja pensando, prestando atenção com Deus aí, o que Deus falou para você, o que o Espírito Santo falou, quais são as tuas entregas? São os seus medos? O medo de assumir um compromisso, o medo de dar um passo na direção que Deus está falando, o medo de assumir a liderança de um ministério, o medo de... Qual é o teu medo? Será que você já entregou os seus dons, os seus talentos, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você aprendeu durante a sua vida, ou que Deus te deu, sobrenatural ou mesmo natural, suas capacidades, suas competências, você já entregou tudo para Deus? Qual é a tua vara?
Deus quer usar essas competências, essas capacidades, como um instrumento de milagre. Mas você precisa entregar para Ele. Você já entregou a sua família para Deus? Vocês estão unidos em torno da missão que Deus tem dado? Você já entregou os seus bens para Deus? Tudo que você tem, você já entendeu que é de Deus? E quando você decide gastar, que seja R$1, ou 5, ou 10, ou 1.000, será que você pergunta, Deus, onde é que eu devo aplicar isso aqui? Eu devo investir naquele missionário? Eu devo trocar de carro? Eu devo ajudar aquela pessoa carente? Eu devo entregar como oferta para aquela pessoa? Você faz isso? Você entende que os bens não são teus, são de Deus? E por último, a tua segurança. Você acha que está seguro na posição que você está, mas a melhor segurança é a segurança que está em Deus. Hoje é o dia de entregar isso. Vamos, faz dessa música sua oração. Não abre os olhos não, fica de olhos fechados. Enquanto eles cantam, se quiser cantar junto, pode cantar, mas faça dessa música sua oração. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Esse mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua